E aí, galera, eu vou mostrar um exercício que eu fiz de PO1 no Simplex, método duas fases. Esse aqui é um caso especial e no decorrer do exercício eu vou explicar por que que esse é um caso especial. Bom, aqui a gente tem nosso modelo matemático, nosso modelinho matemático que vai ser usado para resolver o exercício. E a gente vai passar ele para a forma padrão do método duas fases. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar as restrições para montar a FO do método de duas fases. A nossa FO é essa, maximizar z igual a 2x1 mais 2x2 mais 4x3. As nossas restrições são 2x1 mais x2 mais x3 maior ou igual a 2, 3x1 mais 4x2 mais 2x3 maior ou igual a 8, sendo x1, x2 e x3 positivos. Então, a gente vai primeiro olhar nas restrições para montar a nossa forma. Lembrando que quando passa para a primeira fase da padrão, sempre fica minimizar. Sempre fica minimizar, não importa se tiver maximizar ou minimizar aqui, vai ser minimizar a primeira fase. Então vamos montar as restrições da forma padrão. Primeiro, vai ficar 2x1 mais x2 mais x3. Agora a gente vai olhar o sinal maior ou igual para a gente ver quais variáveis a gente vai adicionar. Lembrando que a gente tem as variáveis de folga e as artificiais. Quando você tem maior ou igual, você vai acrescentar um S. Aqui maior ou igual, então eu vou acrescentar um S1 igual a 2. Sempre fica igual depois que você acrescenta. Aí outra restrição, 3x1 mais 4x2, 3x1 mais 4x2 mais 2x3 maior ou igual a 8. Maior ou igual, você vai subtrair um S, como a gente já tem S1, a gente vai para outro S, S2, mais uma artificial, que a gente não tem nenhuma, então a gente vai para um R1, igual a 8, certo? Agora a gente vai montar a nossa FO. A nossa FO vai ser montada através do somatório das variáveis artificiais, que são os R's, ou seja, a gente só tem apenas um R aqui. Então a nossa FO vai ficar min, que eu falei que sempre vai ficar min, R igual a R1. Agora eu vou passar isso, o R1 para o outro lado, que vai ficar min igual a R menos R1 igual a zero, certo? Que a gente vai usar desse jeito. Beleza. Agora a gente vai montar o nosso tablô inicial, tá? Começando o tablô inicial. Na linha da base, essa linha aqui, a gente vai colocar todas as variáveis do nosso modelo. Ou seja, vamos pôr as variáveis. A gente tem R, x1, x2, x3, S1, S2 e o R1, certo? Agora, na coluna da base, a gente vai usar as bases cônicas, ou as bases cônicas que são multiplicadas por 1 na linha da restrição e não aparecem nas outras restrições. Ou seja, vamos olhar aqui nas nossas variáveis. Qual variável aqui que é multiplicada por 1 e não aparece em outras? S1, né? O coeficiente dela é 1, ela não tem outra restrição. Então ela vai entrar na base. Lembrando que o R também entra na base, que ele é a nossa linha principal. Então vamos pôr R, S1 e R1, que é R1 também, ó. R1 multiplicado por 1 e não aparece na restrição de cima. R1. Agora a gente vai, lembrando também que na linha da base sempre vai ter a solução e a razão no final. Vamos acrescentar agora os coeficientes. Vamos olhar. Vamos olhar na linha R. R tem o coeficiente de R é 1, x1 0, não tem x1, 0 não tem x2, 0 não tem x3, 0 não tem S1, 0 não tem S2 e R1 é menos 1, certo? Agora S1 não tem 0, x1 2, x2 1, x3 1, S1 1, não tem S2 e não tem R1. Agora em R1 não tem R, x1 3, x2 4, x3 2
S1 menos S1 0, S2 menos 1 e R1 1, ok? Aí, o que a gente vai fazer? Esse aqui ainda não é o tableau que vai começar. Por quê? A gente tem que pegar a nova linha de R, certo? Então, vamos pegar a nova linha de R para começar o nosso tableau inicial. Vamos copiar aqui. Ah, perdão, falta a solução, né? A linha de R, a solução é igual a 0. Aqui a solução é igual a 2. E aqui a solução é igual a 8, certo? Agora a gente vai copiar. Dá um espacinho. Beleza. Agora a gente vai mudar só a linha do R, que a gente vai ter uma nova linha de R para começar o tableau. Então eu apago. O que é a linha nova do R? É a linha nova R. Vai ser a linha antiga de R mais o coeficiente. Deixa eu escrever na linha de baixo. Mais o coeficiente de R1 vezes a linha de R1. Certo? Então vamos fazer aqui, ó. Ó, vai ser a linha antiga mais uma. Qual que é o coeficiente de R1? 1. A gente vai olhar naquela antes de a gente alterar, certo? Se você passar o R1 para lá, vai ficar R1 positivo. Então vai ficar uma vezes a linha de R1. Ou seja, essa linha aqui. Então vai ficar assim. Aí dá um Enter. Beleza. Aí aqui vai ser esse vezes mais, perdão, uma vezes a linha de R1. De novo, esse mais uma vez a linha de R1. Vai ser igual esse mais uma vez de linha de R1. Opa, perdão, essa linha aqui. Que vai ser esse mais uma vez a linha de R1. Que vai ser esse mais uma vez a linha de R1. Até completar R1. Esse mais uma vez a linha de R1. Na solução também é a mesma coisa. Esse mais uma vez a linha de R1. Certo? Agora a gente vai começar o método simplex para minimização, porque a gente tem a minimização aqui, certo? Então vamos fazer. O que consiste o simplex para minimização? A gente vai olhar a linha do R. Vai entrar o maior positivo. Ou seja, quem que é o maior positivo aqui? Os coeficientes x2, certo? Então vai entrar, entra x2. Um pouquinho maior positivo. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A partir disso, a gente vai construir nossa coluna razão. Ou seja, vai ser a coluna solução. Coluna solução. Ó, esse vai ser dividido pela coluna que entrou, que é o x2. Ou seja, dividido por x2. Aí eu só pego e arrasto aqui, que já ele vai fazer a mesma coisa para esse, ó. Tá vendo? Coluna solução dividido por coluna que entrou. Fechou. Agora é aqui que entra o caso especial. Geralmente nos outros a gente não tem um igual, vai entrar sempre que for minimização ou maximização, vai sair, né, porque já entrou, vai sair o menor positivo, sempre. Porém, a gente nesse caso, como é um caso especial, a gente tem os números iguais. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Esse é um caso especial, é um caso degenerado. Ou seja, então a gente vai escolher qualquer um, certo? Você pode escolher qualquer um dos dois que vai dar o mesmo resultado. Então, eu vou escolher aqui, sai S1.
Então vai sair S1, porque eu escolhi, certo? Eu vou escrever a regra da saída só para vocês lembrarem. Lembrando que sempre para entrar a gente vai olhar na linha da nossa FO. A nossa FO é o R, certo? Então a gente vai ver o maior positivo da nossa FO. Maior positivo porque a gente está minimizando. E para a saída, a gente vai sempre olhar a coluna da razão. O menor positivo vai sair. Nesse caso, é o caso especial, eu escolhi qualquer uma, certo? Depois disso, a gente vai ter o nosso pivô. O que é o nosso pivô? É o cruzamento do que entrou com o que saiu. Ou seja, entrou X2, saiu S1. Cruzamento é aqui, ó, S1. Vou marcar, vou pôr uma cor que destaca. O nosso pivô é 1, certo? Daí a gente vai continuar o nosso tabu. Vamos copiar. Vamos colar aqui. A gente vai apagar os dados, porque a gente vai fazer dados novos, certo? Vamos tirar o negócio do preenchimento do pivô, porque a gente vai ter um novo pivô. Se entrou X2 e saiu S1, então entrou X2, X2 vai entrar no lugar de S1 na base. Não pode esquecer de mudar na base também. Entrou X2, X2 vai ficar na base. Certo? Então vamos continuar. Agora a gente vai fazer a nova linha do pivô. A nova linha do pivô vai ser... Aqui, ó, eu tenho anotado aqui para vocês a nova linha do pivô. Ó, nova linha do pivô é linha antiga do pivô, ou seja, linha antiga do pivô dividido pelo pivô. E eu vou travar na coluna, que é antes da letra. Agora eu vou dar uma arrastada aqui até a solução. E aí eu tenho a minha linha do pivô atual, certo? Agora a gente vai completar as outras linhas. Como que faz as outras linhas? Ó? Outras linhas é a linha antiga menos o coeficiente da coluna do pivô vezes a linha atual do pivô. Vamos fazer para R aqui. É igual linha antiga menos coeficiente da coluna do pivô, ou seja, 4. Vou travar na coluna vezes a linha atual do pivô, que é essa linha aqui, certo? A linha atual. Vou travar na linha agora. Travei antes do número, certo? Tá aqui, ó. Antes da letra, trava a coluna. Antes do número, trava a linha. Vou arrastar. Agora essa linha aqui é a outra linha que sobrou. Ela vai ser do mesmo jeito que foi R. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Na hora que eu der um Ctrl+V, já vai direto com os resultados certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar a nossa FO. O que a gente tem que fazer para parar? A gente sempre tem que olhar se os valores da FO são positivos ou negativos, dependendo de maximização ou minimização, para a gente achar uma solução ótima. Como eu estou minimizando, eu preciso que todos os valores daqui da FO sejam negativos. Ou seja, vamos checar, menos 5, 0, menos 2, menos 4, menos 1, deu tudo zero, se você desconsidera os zeros, que é um neutro. Então, é uma solução ótima. Porém, na teoria era para acabar o fim da primeira fase aqui. Porém, a gente não pode ter nenhuma variável artificial na base. Ou seja, a gente então vai ter que fazer outro tablô para que suma essa variável aqui, certo? Então, vamos fazer de novo. Vamos fazer outro tablô. Vai entrar o maior positivo. Não, aí o que a gente vai fazer? Vai entrar a variável que não está aqui ainda. Aí eu posso escolher. Por exemplo, não tem x1,
não tem x1 nem x3 ainda. Então, eu vou escolher entrar x1. Entra x1. X1, perdão. Maior positivo. Regrinha, tá? Não quer dizer que o x1 aqui é o maior, tá? É porque não foi um que não foi ainda. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a coluna razão, dividir a solução sobre o que entrou. Vou arrastar para baixo e vai sair R1, que é o menor positivo. Certo? A gente vai achar o pivô das duas. Opa. Deixa eu arrumar aqui. O pivô, qual que vai ser o pivô? O cruzamento de x1 e R1, ou seja, o pivô vai ser menos 5. Tá bom. Então, vamos copiar e fazer de novo. Vamos copiar, colar. Vamos tirar o fundo, porque a gente pode ter outro. Vamos apagar os valores. Se entrou x1 e saiu R1, x1 vai entrar no lugar de R1, certo? Na base. Não pode esquecer disso. E aí, vamos fazer a nova linha do pivô. A nova linha do pivô vai ser o elemento, a linha antiga do pivô, dividido pelo pivô. Trava na coluna. Só arrastar, que a gente já tem pronto. Agora, as outras linhas, que é a linha antiga, vamos fazer na linha de R primeiro, linha antiga, menos coeficiente da linha do pivô, menos 5, trava na coluna, vezes nova linha do pivô, trava na linha. Só arrastar, Ctrl C, Ctrl V. Opa. E tá aí. Como vocês podem reparar aqui, deu tudo negativo. Ou seja, uma solução ótima. Solução ótima. Tudo negativo. Tudo negativo porque a gente está minimizando, certo? E a gente vai... Isso aqui vai gerar o fim da fase 1. Por quê? Não tem nenhuma variável artificial na base. Lembra que eu expliquei? Que a gente fez esse de novo porque tinha R1 aqui. Agora não tem nenhuma variável artificial. Certo? Agora a gente vai fazer o início da fase 2. Copia aqui. Que consiste na fase 2. A gente vai voltar tudo que é R para Z. Ou seja, vamos pegar o nosso R, o nosso Z de início, nosso modelo de início, certo? Vamos voltar aqui. Esse é o nosso Z. Aí, fazendo as operações, vai ficar Z menos 2x1, menos 2x2, menos 4x3, igual a zero. Deixa eu arrumar aqui. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar R por Z e vai apagar tudo isso aqui. Ah, uma coisa também, toda vez que você vai iniciar a fase 2, você vai voltar de R para Z. Então, você vai excluir tudo que tem R. Ou seja, tá vendo que tem uma variável artificial aqui, R1, essa coluna, a gente vai excluir essa coluna, não vai existir mais. E aí eu vou dar uma recortada aqui. Eu vou colar aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem.
Eu fiz uma alteraçãozinha, eu voltei as duas colunas para nivelar com as outras de cima, porque tava dando um problema de conta, mas é a mesma coisa. Eu eliminei a coluna R1, eu vou deixar essa aqui em branco, mas vai continuar o mesmo tabu, certo? Então agora a gente vai preencher o Z, os coeficientes. Vamos olhar o Z, o coeficiente é 1, x1, o coeficiente é menos 2, x2, o coeficiente também é menos 2, x3, o coeficiente é menos 4, S1, que é uma das variáveis de folga, não tem, S2 não tem, e a solução é zero, certo? Agora, como a gente fez na fase 1, a gente vai fazer na fase 2, o Z vai ter a sua nova linha, que aí a gente vai começar o simplex com a nova linha de Z. Então a gente vai copiar, vamos colar aqui a tabela de novo, certo? E a nova linha de Z, aí eu vou alterar somente a linha de Z, então eu tiro a linha de Z. Opa, perdão. E a nova linha Z vai ser a linha de Z antiga mais o coeficiente de x1 vezes a linha de x1. x1 mais o coeficiente x2 vezes a linha de x2. Por que que tá só x1 e x2 aqui, nessa fórmula, e não tá x3? Porque a gente vai olhar o que tem na base. Na base a gente tem x1 e x2. Então a gente vai fazer coeficiente x1 mais coeficiente x2. Se tivesse x1, x3, a gente ia fazer coeficiente x1 vezes linha x1 mais coeficiente x3 vezes linha x3. É a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. A gente multiplicou somente por R1, porque R1 estava na base. Então vamos continuar aqui. Vamos fazer essa continha. Então vai ser linha antiga do Z mais 2 vezes x1 mais 2 vezes x2. Aí já vai completar para tudo aqui. Vai fazer esse mais 2 vezes x1 mais 2 vezes x2. Esse mais 2 vezes x1 mais 2 vezes x2. Vamos pegar esse mais 2 vezes x, 2 vezes x1 mais 2 vezes x2. Vamos pegar esse mais 2 vezes x1 mais 2 vezes x2. Esse vai ser esse mais 2 vezes x1 mais 2 vezes x2. Para a solução também vai ser esse mais 2 vezes x1 mais 2 vezes x2. Certo? Agora a gente vai começar o simplex para esse tablô. Como a gente está maximizando, agora a gente vai olhar FO de novo e vai entrar o maior negativo. Então, vai entrar, qual que é o maior negativo? X3, né? Então, entra X3. Maior negativo. Lembrando que é o inverso. Para maximização, entra o maior negativo da FO. Para minimização, entra o maior positivo da FO. Então, entrou X3. Vamos fazer a coluninha razão. Vai ser a coluna solução dividido pelo que entrou. Arrasta, se você já tem as duas. Agora a gente vai olhar a razão, vai sair o menor positivo para os dois casos, minimizar ou maximizar. Vai sair x1.
menor positivo. O pivô é o cruzamento das duas. x3 com x1. O pivô vai ser 0,4. Vamos destacar o pivô. Agora a gente vai continuar. Vamos copiar o que a gente tem. Vamos colar. Vamos tirar o preenchimento. Vamos limpar os dados. Vamos delete. Então vamos fazer a nossa linha do pivô nova. Ah, lembrando, se entrou x3 e saiu x1, x3 vai entrar no lugar de x1 na base. Então vamos começar a nossa linha do pivô nova. Vai ser a linha antiga do pivô dividido pelo pivô. Trava o pivô na coluna. Deixa eu tirar esse. Vou fazer tudo, depois eu tiro essas bordinhas, tá? Beleza, agora vamos fazer as outras linhas. Vai ser linha antiga menos coeficiente da coluna do pivô. Travo a coluna vezes a linha atual do pivô. Travo a linha. Vamos arrastar. Vamos deletar essa. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos tirar essas bordas para vocês não confundirem. Fechou? E agora a gente vai analisar a solução disso. Então vamos analisar a nossa FO. Lembrando que como a gente está maximizando, os nossos valores da FO tem que dar todos positivos para uma solução ótima. Então vamos checar positivo, positivo, positivo. Então a gente chegou numa solução ótima. Não tem nenhuma variável artificial. Tudo positivo, porque a gente está maximizando. Então, a nossa resposta vai ficar a nossa FO. A solução da FO é 4. X1 não está na base, então x1 é 0. x2, tá o valor de x2 aqui, x2 igual a 2. x3 igual a 0, que está aqui também, ó. FO, x2, x3, x1 não está, então x1 também é 0. Então aqui está a resposta do nosso exercício. Lembrando, deixa eu marcar aqui para vocês. Lembrando que essa aqui também é uma solução degenerada, porque esse é um caso especial. Espero que eu tenha ajudado vocês. E é isso. Até mais.